Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas, e hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de um design de sobrancelha de uma cliente minha. Então, se você quiser saber como que ficou esse antes e depois, é só continuar assistindo o vídeo. Começa esse vídeo me justificando para vocês, tá? Que a filmagem não ficou tão perfeita quanto eu gostaria. E a captação da imagem e tudo. Então eu peço um pouquinho de paciência de vocês, que esse é apenas o primeiro vídeo assim, e nos próximos vídeos com certeza vão ficar melhores, tá bom? Então fiquem aí com o passo a passo. E eu começo higienizando a sobrancelha da cliente com a misturinha de água e shampoozinho Johnson, deixo bem limpinha, passo por toda a sobrancelha dela e já vou fazendo o mapeamento das sobrancelhas. Faço ali a marcação com um lápis branco e vou tirando as medidas do ponto alto, do ponto inicial e do ponto final. Depois eu venho com uma caneta branca e vou fazendo o desenho, né, dessa marcação, deixando um pouco mais evidente esse desenho com a ajuda da caneta. E para isso eu vou só ligando os pontos que eu já fiz e deixando bem marcadinho. Nesse primeiro momento ela fica meio borrada assim mesmo por conta dos pelos, né? Mas o importante é a gente entender o que a gente desenhou. Confirma ali a altura, né, das sobrancelhas com a linha. Aí eu não passei nada na linha, só estou fazendo a medida mesmo para eu ter como base, né? Só para conferir mesmo a marcação. E tava tudo certinho, comecei a retirar com a pinça. Começa ali do meio, né, das sobrancelhas, fazendo essa limpeza do início. E aí eu sempre vou tirando o pelo no sentido do crescimento do pelo, nunca no sentido contrário, para a cliente não sentir tanta dor. Essa é uma cliente muito especial, ela já é minha cliente há um bom tempo, aí ela ficou um tempinho sem vir e a sobrancelha dela é bem cheia mesmo, então quando a gente faz dá muita diferença. Eu acabei colocando a mão na frente, né? Não dá pra ver puxando o pelinho, mas acho que dá pra ter uma noção, né? De que eu tô tirando ali. Também uso a escovinha pra me auxiliar, porque quando eu escovo os pelos pra baixo, eu consigo ver o alinhamento certinho e o crescimento dos pelos, né? Da parte de cima da sobrancelha. Então fica uma imagem muito mais limpa e mais nítido para eu poder tirar os pelos certos. E também quando eu escovo os pelinhos para cima, eu também consigo ver o alinhamento da parte de baixo muito melhor do que se tivesse com os pelos todos bagunçados. Então a escovinha é um aliado aí na hora de fazer o design, tá? Eu vou escovando e tirando os pelinhos que estão fora dessa minha marcação. Escovo os pelinhos para cima. Aí só reforcei a marcação. E comecei a retirar os pelinhos. Sempre é importante a gente esticar a pele da cliente para que ela não sinta tanta dor, tá? Claro que isso depende de cliente para cliente, né? Tem cliente que sente dor mesmo assim, que é uma pessoa um pouco mais sensível, né? Mas o que a gente pode fazer para evitar esse sofrimento, essa dor, a gente tem que fazer, né? Então eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso também. Então, se você depois quiser dar uma olhadinha lá, eu vou deixar no final desse vídeo, vou deixar lá o link para vocês. E é muito importante também usar essas técnicas aí para a gente poder
minimizar, né? Não vou dizer evitar totalmente, mas pelo menos minimizar o desconforto da cliente na hora que estiver fazendo o design de sobrancelhas. Minha outra aliada na hora de fazer o design também é a tesourinha. Então, eu corto ali a sobra dos pelos, né? Que ela tem os pelos também bem longos. Então, eu vou aparando ali os pelinhos. E muitas vezes, gente, você não precisa tirar muitos os pelos, né? Porque em algumas situações, no momento que você apara o pelo, ele já fica no design certinho conforme você quer, né? Você não precisa tirar tanto pelo. Então, eu prefiro sempre alinhar certinho os pelos e fazer esse corte, né? Desse descomprimento do pelo. E depois eu revejo, né? Se precisa tirar mais alguns pelinhos. Mas em muitas vezes não precisa, tá? Então, sobrancelha é sempre muito pessoal, assim, né? É sempre muito questão de personalizar também o atendimento. A gente não vai fazer todas as sobrancelhas iguais, até porque nenhuma sobrancelha é igual, né? E também a gente vai usar aí técnicas diferentes para cada design. Mas nesse caso, né, como os pelos dela são longos e saem, né, fora desse desenho que a gente costuma fazer, dessa medida, a gente sempre vai aparar, tá? Em outros casos, se a pessoa tiver o pelo um pouco mais ralo, antes mesmo de começar a tirar os pelos, é interessante você fazer o corte para entender se realmente precisa. E aí eu venho fazendo a limpeza dessas lanugens, né, que ficam com a linha. Tem um vídeo aqui no canal também que fala sobre a epilação egípcia, então se você não sabe ou se você tem dificuldade, lá eu mostro tudo certinho para você como fazer, qual linha usar. Então depois de assistir esse vídeo aqui, vai lá, dá uma olhadinha lá e confere como que faz essa técnica, que é muito legal e com certeza dá toda a diferença no acabamento do design. Depois desse processo, eu já venho com a espuminha de limpeza, tirando toda a marcação que eu fiz. E agora eu vou ver, né, se vai ser necessário tirar mais pelos para poder ajudar no alinhamento, se algum pelinho tinha sido encoberto pelo desenho da caneta. E aí eu vejo certinho o alinhamento do pelo e vou tirando só o pelo necessário para poder deixar tudo bem certinho, tudo bem retinho, tá? E é por isso que eu falo, gente, que o design de sobrancelha, ele não pode ser feito por produção, né? Não pode ser aquela coisa muito rápida que você nem presta direito atenção no que você está fazendo, já faz no automático, não. Como cada sobrancelha é uma sobrancelha diferente, como cada pessoa tem características diferentes, e então a gente tem que prestar muita atenção. E se for necessário tirar mais pelinhos ali, fazer algumas correções antes da cliente, né, se levantar da sua cadeira ou levantar da sua maca, é muito importante que a gente faça, porque a gente tem que confiar no que a gente sabe, né, no que a gente aprendeu. Então, se você vê que tem a necessidade de fazer, faça, tá? E tente deixar o seu trabalho mais impecável possível, né? Claro que a gente sempre tem um pouquinho que melhorar,
mas sempre tentar entregar o melhor para cada pessoa, para cada cliente, para cada uma que chega até você, né? Ou que você vai até ela também, tá bom? E aí agora eu já comecei na outra sobrancelha, então talvez aí a mão tá atrapalhando um pouquinho para vocês verem, mas eu repito o mesmo processo, né? Eu vou tirando os pelinhos que estão fora daquela marcação que eu fiz. E sempre com a ajuda da escovinha, penteando bem os fios, para eu poder ver direitinho aonde que eu tô tirando, qual pelo eu tô tirando, né? E não ficar apenas esfregando a pinça na pele da pessoa para tirar qualquer fio, né? Então é muito legal a gente prestar bastante atenção nisso. E como vocês podem ver aí, ó, eu tô usando essas pinças descartáveis. Eu gosto de usar essas pinças descartáveis. Eu compro o pote de pinça e aí depois que eu utilizo eu descarto, né? Aí eu tenho algumas outras pinças que são já que dá para reutilizar e aí eu faço a higienização delas antes de usar em cada cliente. Mas essas pinças, elas são descartáveis, tá bom? Ah, não esquece de deixar o seu like se você gosta de vídeos desse tipo, que vai ter outros vídeos assim também, tá? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e deixa também aqui nos comentários sugestões de vídeos que você gostaria de ver por aqui, tá bom? É muito importante também para o crescimento do canal que você esteja sempre presente aí, colocando algum comentário ou curtindo os vídeos que eu posto por aqui, tá bom? E chegando ao resultado final dessa sobrancelha, ficou assim o resultado. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau!